E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou melhor que mereço, como sempre, e eu espero que vocês estejam bem. Gravando esse vídeo aqui, ele faz parte de uma sequência de uma série intitulada O que você aprendeu essa semana. Eu ouvi ela, foi reproduzida pelo pastor Douglas Gonçalves em uma sequência de ensinamentos sobre liderança, e ele diz que todos os líderes, um bom líder, deve aprender constantemente. E aí eu peguei isso para mim, sabe, e estou adaptando aí nessa série dessa seguinte forma. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, que me parece que está meio torto. Aqui. Assim. Aí, acho que está melhor. E aí eu, dentro dessa temática de que o que a gente tem aprendido essa semana, eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. E eu vou fazer uso também, numa sequência, que esse é o terceiro vídeo que eu falo a respeito deste assunto, que é relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo é um tema que para algumas pessoas talvez seja irrelevante, mas eu tenho certeza que para muitos é extremamente relevante. Porque muitas pessoas, pessoal, realmente passam por isso. Passam por esse tipo de relacionamento e às vezes não sabem. Teve um outro vídeo que eu fiz, o último, eu dei algumas dicas a respeito disso. Se você não viu, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você já clicar e assistir, tá bom? E por isso, por entender que muita gente passa por esses relacionamentos abusivos, inclusive pode ter certeza que tem alguém próximo de você, alguém no seu, dentro da sua família, no seu seio familiar, em algum contexto que você esteja envolvido, passa por esse tipo de situação de um relacionamento abusivo. Por quê? O nosso contexto, nos dias de hoje, muito mais, diante de todas as situações que temos vivido, é aflorado muitas coisas, inclusive tais situações. E aí eu quero te pedir para você fazer algo, que é dar um like neste vídeo, compartilhar, comentar se você concordar com alguma coisa que vai ser dita ou não, colocar alguma opinião sua. Gabrielzinho, o papai tá gravando, meu filhinho tá aqui do lado. Colocar alguma opinião sua e se inscrever no canal. Por que eu estou pedindo isso? Simplesmente porque faz parte do pacote. De que pacote? O YouTube ele precisa entender que o vídeo é relevante. Para isso precisa ter um like, para isso precisa ser compartilhado, comentado. E o se inscrever se você achar que está gerando valor para você. Por que eu digo isso? Filho, cuidado, vai para ali, papai está gravando, meu amor. Se você acha que é relevante, que está gerando valor para você, porque o intuito dessa gravação desse vídeo, de qualquer material que eu tento produzir, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu reproduzo, é baseado em 3 pilares, que é gerar valor, 3 tipos de valores: valor do reino, valor psicológico e valor ativacional, um valor que te ative a pensar, a pensar como pensar, a resignificar algumas coisas. Para isso tem que ser desconstruído outras. E o intuito desse vídeo é para isso. Então eu te peço, dá um like. Pode dar um like já agora se você quiser. Se no final do vídeo você não gostou, vai lá, dá um dislike, não tem problema nenhum, não tem problema. O que eu quero só é que você interaja. E se for interessante para você, como eu disse agora há pouco, seja um reprodutor desse valor, uma reprodutora desse valor, e contribua, repasse para outra pessoa, porque, como eu disse, pessoal, tem muita gente nesse contexto que nós vivemos passando por relacionamentos abusivos. E eu espero que a gente aprenda um pouquinho aqui e ao término você possa dizer, o que eu aprendi essa semana? Eu aprendi isso. E esse aprendizado vai ser baseado em cima de 3 pontos específicos que eu separei, que são mitos e verdades a respeito de relacionamentos abusivos. E o que eu, Fernando, aprendi essa semana foi que, primeiro, o abuso emocional, ele nem sempre, ele acontece em todos os relacionamentos. Você acha que isso é uma verdade? Isso é uma verdade ou um mito? O que você acha? Responde aí. De novo, o abuso emocional, ele nem sempre acontece
em todos os relacionamentos abusivos? Isso é uma verdade ou um mito? Isso é um mito. Isso é um mito, mas eu já vou discorrer a respeito. Vamos lá. Segundo, existem relacionamentos abusivos que só acontecem abuso emocional? De novo, você acha que existe relacionamentos abusivos que eles só acontecem com o abuso emocional? Você acha que isso é uma verdade ou um mito? Eu te digo que isso é uma verdade. Terceiro e último, o abuso emocional é tão prejudicial à saúde quanto um abuso físico e sexual? Você acha que isso é uma verdade ou um mito? Acho que isso talvez seja mais fácil. E aí ele linka os outros dois. Isso também é uma verdade. Mas de onde que você tirou isso, Fernando? Isso não é simplesmente da minha cabeça ou do meu achismo. Isso saiu de um artigo científico, de uma pesquisa que foi feita no ano de 2006, em junho, para ser mais específico, de 2006. Onde eu encontrei isso? Eu encontrei isso em um canal de YouTube de uma psicanalista chamada Janaína Campos, e ela fala a esse respeito. Então eu peguei e fui muito edificado com esse conteúdo e estou aqui reproduzindo dentro daquilo que eu entendi, dentro daquilo que eu espero que você também possa aprender um pouco mais. Então isso não saiu da minha cabeça, esse estudo foi feito com mulheres. O objeto de estudo foram mulheres. Por que eu digo objeto? Porque dentro da ciência, né, tudo aquilo ou aquele que é estudado para chegar a um resultado é dado como um objeto, não que isso esteja tornando a pessoa em algo realmente obsoleto, algo que é descartável. Não, a ideia não é essa, é que o foco está, neste caso, nas mulheres. Só que com isso, eu quero abrir um parênteses e deixar claro que isso não é regra, tá bom? Até porque a gente sabe que, ou deveria saber, que quando se trata a respeito de relacionamentos abusivos, eles estão em todas as camadas. Eles estão em camadas sociais mais altas, mais baixas. O relacionamento abusivo, ele está ali, às vezes, maquiado, né, de alguma forma. Deixa eu desligar isso aqui, que alguém está me ligando. Dá licença, filhinho. Voltando, então está embutido em todos os relacionamentos. O relacionamento abusivo, ele está incluído muitas vezes dentro de um relacionamento entre pai e filho, filho e pai, marido e mulher. Ele está dentro da sua empresa, dentro do seu sistema organizacional, ele está dentro do seu contexto político, ele está dentro do seu contexto educacional, de professor para aluno, aluno e professor. Ele está dentro do seu contexto familiar, não é? Como eu disse agora há pouco, e ele está também dentro do seu contexto, muitas vezes, religioso. Quando tange a respeito de espiritualidade, há também relacionamentos abusivos, mas daqui a pouquinho a gente discorre um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, esse primeiro ponto, é o único aí que eu citei, que é um mito, onde as pessoas entendem e acham que o abuso emocional, ele nem sempre acontece em todos os relacionamentos abusivos. E o fato, por que eu achei tão interessante esse assunto? Porque, mediante esse estudo que foi feito com essas mulheres, eles queriam chegar a uma conclusão e não foi possível. Eles tiveram que criar uma outra métrica para poder chegar a alguns resultados que eles esperavam. Porque eles não conseguiram, de primeira, a chegar a este resultado. Porque identificaram que nesses três grupos de mulheres, aqueles que sofreram abuso físico, abuso sexual, todos nesses dois, aquelas que tiveram abuso emocional, um abuso psicológico, estavam embutido lá. Então não tem como. O abuso emocional nem sempre acontece. O abuso emocional nem sempre acontece em todos os relacionamentos abusivos. Isso é um mito, porque em todos foi identificado que as pessoas que passaram por algum tipo de agressão, algum tipo de relacionamento, algum tipo de abuso físico ou sexual, ela estava psicologicamente agredida. E também, em contrapartida, se existe também esses relacionamentos abusivos que só acontecem o abuso emocional, sim, existe, porque, na verdade, muitos deles,
Um exemplo claro é verbalização. Quando você grita com alguém, quando um pai fala algo para um filho, muitas vezes isso é um tipo de relacionamento abusivo, isso traz um abuso emocional. Você não tratou no físico, você não machucou, você não bateu, mas você causou um dano, um trauma ali dentro do emocional daquela pessoa, que muitas vezes até é maior do que o próprio físico. E esse abuso, com esse estudo, eles chegaram a essa conclusão desse terceiro ponto, de que o abuso emocional, ele causa um dano tanto quanto um abuso físico, trazendo até doenças para as pessoas, trazendo sequelas no seu corpo, trazendo sequelas que são muitas vezes reproduzidas consecutivamente. Nem todo, pessoal, relacionamento abusivo, como eu disse, ele envolve a agressão física ou sexual, nem sempre. E aí é um problema porque assim, tem pessoas, ainda partindo dessa perspectiva da mulher como objeto de estudo, a mulher como sendo aquela que está sendo estudada neste momento, ou pensada a respeito de relacionamentos, fica melhor assim, fica mais fácil, né? Ela, às vezes o marido não bate nela, às vezes o marido não a violenta, não tenta ter relações sexuais forçadas com ela, mas diz algumas palavras para ela, que isso vai trazendo tanto dano para ela, mas muitas vezes essas pessoas não percebem, e por isso elas acham que não é um relacionamento abusivo, que isso não é um abuso da parte do seu companheiro, da sua companheira, ou do seu pai, do seu filho, etc. Mas isso causa danos, e as pessoas deveriam identificar isso, que o fato de não haver o contato físico em nada diminui o dano causado na vida das pessoas, dessas pessoas que passam por esses relacionamentos abusivos. Eu até escolhi gravar isso aqui no meu quintal. O meu filhinho está aparecendo, um barulho, porque eu queria que fosse realmente natural. Eu acho que o relacionamento ele tem que ser natural. A gente está falando sobre relacionamento, a gente tem que procurar falar e viver aquilo que é verdadeiro, né? Uma grande problemática das questões dos relacionamentos, inclusive dos abusivos, é porque o abusador, muitas vezes ele tenta aparentar que ele ama, que ele cuida, que ele se preocupa, mas logo ele coloca as garrinhas de fora. E isso é preocupante. Mas para isso a gente precisa se munir de informações. E de novo eu reforço isso. A ideia desse vídeo é isso, que você possa pensar um pouquinho, que você possa aprender um pouquinho aqui do que é um relacionamento abusivo, o que é mito e o que é verdade, e que fique fixado isso na sua cabeça. Todo relacionamento que é abusivo, que seja ele causado por agressão, por fala, por violência sexual ou de qualquer outro tipo, ele vai causar um dano emocional. Então logo ele se caracteriza também como um relacionamento abusivo, tá bom? E eu pensando sobre isso, em tudo eu gosto de colocar um contraponto. Como assim, Fernando, contraponto? Se existe um relacionamento abusivo, existe um relacionamento saudável também. E aí eu pensando num relacionamento saudável, eu gostaria de conversar com vocês a respeito daquele que, para mim, é o maior exemplo de relacionamento, o maior exemplo de todas as coisas, que é Jesus Cristo. E aí ele vai nos mostrar o que é um verdadeiro relacionamento saudável, um relacionamento a qual a gente deve se esmerar, porque nem tudo é espinho, assim como nem tudo é flores. Às vezes a gente está em um relacionamento ou em alguma situação que é desagradável, mas nem sempre é espinho e nem sempre é flores. E aí a gente precisa aprender muitas vezes a tirar os espinhos e focar nas flores. Pois bem, pensando nessa questão de Jesus, no relacionamento saudável, por que eu vou falar dele? Porque, como eu disse, nos 3 pilares, gerar valor do reino, gerar valor psicológico e valor ativacional. Jesus está envolvido em todos eles. E aí ele vai mostrar pra gente essa questão de relacionamento como alguém que viveu. O primeiro ponto é esse, na prática. Jesus viveu na prática. Porque, como eu disse agora há pouco, algumas pessoas que cometem tais relacionamentos abusivos sobre as pessoas é porque, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, a pessoa ela começa a namorar,
às vezes está até morando junto ou casado, etc. E ele começa, tudo está muito bom, tudo está muito bonito, a menina está muito bonita, se arruma, tudo está perfeito. Mas com o decorrer do tempo ele começa a identificar ou apontar que aquela pessoa, olha, essa roupa não fica tão legal em você, eu não gostei muito não. Uma próxima vez ele vai dizer, essa roupa está feia. Depois já muda não só para a roupa, para a pessoa, você é feia. E aí começa a descarregar algumas palavras de depreciação sobre a vida daquelas pessoas. A pessoa diz que ama, você entende? A pessoa está dizendo que ama, dentro desse relacionamento há uma relação de amor, mas em contrapartida as suas ações, a sua prática não condiz com isso. E é aí que eu fico maravilhado com Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículo 28 a 29, depois dele ter falado para milhares de pessoas, o texto vai dizer que as pessoas ficaram assim, de boca aberta, e se indagaram um com o outro. Quem é esse homem? Quem é esse que fala com tal autoridade? A autoridade de quem vive, de quem pratica. Não era igual aos fariseus que, inclusive, é um exemplo de relacionamento abusivo no que diz respeito à religiosidade, no que diz respeito à espiritualidade. Nos evangelhos vai ser dito por mais de uma vez que eles colocavam um peso tão grande sobre o povo, mas nem com um dedo eles poderiam mexer. Isso é uma hipocrisia nata daquelas pessoas que dizem que tem um relacionamento real, verdadeiro, saudável, mas acaba sendo um relacionamento abusivo. É atribuir sobre o outro um peso, uma carga da qual eles não levam. E aí o vídeo está tão natural que agora tem um cachorro latindo. Aguenta aí, gente. Um outro exemplo desse relacionamento saudável é o relacionamento voltado para o que o Jesus mostrou a respeito de servir. O que é maravilhoso que deve haver em nossas vidas, inclusive quando você pensar em um relacionamento saudável, é que existe a teoria e a prática. Jesus ele mostrou na prática ali, o texto que eu acabei de citar. E ele também mostrou na prática a respeito do que é servir. Mateus capítulo 27, Mateus 20, versículo 27, vai dizer que o próprio Jesus, ele vai dizer que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida dele por muitas pessoas. Olha só, o próprio Deus que se fez homem, ele não veio para, só um baixinho, tá, meu amor? Um pouquinho, gatão? Obrigado. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida por muitos. Um relacionamento saudável é isso que se espera. É alguém que serve o outro, alguém que se entrega para o outro de uma forma ruim, de uma forma doentia, não, mas de uma forma daquilo que ele mesmo disse um pouco lá atrás. Ainda no capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer, o bem que eu quero, ele ensinando para aquela multidão, ele diz, o bem que você quer que as pessoas façam para você, faça você primeiro. Tá? O bem não é simplesmente, o mal que eu não quero para você eu não vou fazer. Não, o bem que eu quero que eles me façam, faça você primeiro para eles. E uma outra exemplificação de Jesus a respeito de um relacionamento saudável é no que se diz respeito ao amor. Sim, o amor, porque até o contrário do que alguns, eu acredito que vocês já sabem, mas algumas pessoas ainda entendem errado de que o amor é um sentimento e não, o amor é uma decisão. O amor, no que diz respeito, inclusive a Bíblia é um mandamento, a gente deve se esmeirar para tal coisa acontecer e a gente deve demonstrar isso também. A prática, o serviço e o amor. O amor, Jesus foi um exemplo claro em João 13, ele tirou sua parte de cima depois de ter comido ali com seus discípulos, pegou uma bacia, colocou água e lavou os pés deles. E alguns deles até não queriam, mas ele fez isso por amor e mostrou para eles que porque aquele serviço que Jesus estava fazendo, para quem não sabe, e aprenda, era o serviço de menor escalão que havia naquela época. Lavar os pés de convidados, lavar os pés de pessoas que tinham chegado, lavar os pés de alguém, era aquele empregado que tinha um menor salário, aquele empregado mais inferior, digamos assim. Ele fez isso por seus discípulos, para demonstrar para eles o amor. Tanto é fato que ele vai depois terminar e vai dizer o seguinte, olha, vocês entenderam o que eu fiz por vocês? Vocês entenderam o que eu fiz por vocês? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Vocês dizem bem, eu sou isso, Senhor e Mestre. Mas eu dei o exemplo para vocês.
Um amor verdadeiro é esse. Relacionamento saudável é isso, é se entregar pelo outro e mostrar, cada um se colocar em seu papel. Eu até coloquei, um relacionamento saudável é o entregar-se pelo outro, é fazer primeiro e mostrar que não está esperando em troca, está mostrando o caminho. Um outro exemplo maravilhoso de um relacionamento saudável que Jesus nos deixa, está lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante. O texto vai dizer que mesmo ele sendo Deus, não, o texto vai dizer assim: tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, não quis roubar o lugar de Deus, não quis pegar o que não era seu. Pelo contrário, antes ele se esvaziou e se entregou e foi até o fim, até uma morte de cruz. Olha só, isso é um exemplo de um relacionamento saudável, é se entregar, é não querer tomar o lugar do outro, é não ser evasivo, tá? Deixa eu aplicar para nossas vidas dentro de um contexto, inclusive, do que foi o tema proposto aqui, que é a questão da mulher em si, um marido, aquele que o ama, o parceiro ou a parceira, quando faz isso e diz que tem um relacionamento saudável, ou que tenta demonstrar que tem esse relacionamento saudável, ele deve se entregar, ele deve buscar esse mesmo sentimento de outra pessoa, porque o relacionamento tem que ser recíproco. E aí Jesus vai nos mostrar que mesmo ele sendo Deus, ele não quis tomar aquilo que não era para ele. Cada um no seu lugar. O que ele deveria fazer era dar o exemplo, e é por isso que a Bíblia vai dizer para que a gente tivesse o mesmo sentimento que há nele. E eu queria, eu fiz algumas anotações, que é muita coisa para guardar na cabeça. Eu queria falar para você que talvez está num relacionamento abusivo, ou conhece alguém que está num relacionamento abusivo. Eu queria deixar uma tarefa para você, porque tem coisas que a gente tem que praticar, a gente tem que colocar a mão na massa para que fique consolidado em nossa mente. Eu tenho aprendido isso e aplicado isso na minha vida. Não é só a quantidade de conteúdo que eu absorvo, mas é aquilo que eu pratico desse conteúdo. E eu queria deixar uma tarefa para você. E se for bom para você, mais uma vez eu te peço, reproduza isso para outras pessoas que você saiba que está num relacionamento abusivo, ou mesmo que não saiba, compartilhe essa tarefinha, que vai servir para que a pessoa possa pensar um pouquinho. De que você está falando, Fernando? Que tipo de tarefa? A primeira é entender que dentro de um relacionamento, não existe um relacionamento só. Ele é constituído de no mínimo duas pessoas. E quando isso acontece, existe um denominador comum. Qual é o denominador comum, Fernando? Qual é o denominador comum, eu te pergunto? Bem, se você disse sou eu, você mesmo. Nós somos o denominador comum em um relacionamento. Se é de 2, 3, 10 pessoas, sempre você vai estar envolvido. E quando eu penso dessa perspectiva, eu devo então primeiro aprender a gerir a mim mesmo, a gerir meus pensamentos, a gerir as minhas emoções. Porque quando eu aprendo a fazer isso, uma das partes deste relacionamento já está caminhando para ser solucionado. Porque também eu não posso esperar que só o agressor, só aquele que está dentro de um relacionamento abusivo faça algo. Pode parecer redundante, pode parecer um pouco frio, talvez para algum até maldoso, mas não é. É uma verdade. Você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender a gerir as nossas emoções e fazer a nossa parte nesse processo de relacionamento, para que ele saia de um relacionamento abusivo para um relacionamento saudável. E aí eu coloquei o seguinte, algumas tarefinhas eu vou ler aqui, que eu marquei. Também coloquei em formas de perguntas, eu queria que você anotasse ela. E depois que você anotasse, você pudesse responder sinceramente. Ninguém vai saber, ninguém precisa ver. Se você não quiser, se você quiser compartilhar com alguém isso, vai ter certeza que vai ficar muito mais consolidado. E você, inclusive, para responder, você vai ser um pouco mais sincero e cuidadoso. A pergunta é, primeiro, a quem você está culpando pela situação em que você está agora? Vou repetir. A quem você está culpando pela situação que você está agora? Segundo, a quem você está culpando pelo que está errado em sua vida? Terceiro, em que aspecto da vida você está esperando que uma situação ou outra pessoa mude para tudo ficar do seu jeito? Mais uma. O que isso custou para você?
E a última: como a situação seria diferente se você tivesse autodomínio e dominasse a forma de se relacionar com os outros? Vou repetir essa. Como a situação seria diferente se você tivesse autodomínio e dominasse a forma de se relacionar com os outros? Pode ser que não seja, ou não fosse, ou não será 100%, mas eu te garanto que a partir do momento que você aprender a ter um gerenciamento das suas emoções, o seu relacionamento, seja ele abusivo ou não, ele vai ser melhorado. Se ele já é um relacionamento saudável, ele vai ser aprimorado, tá? Então, eu queria pedir isso para você, que você possa anotar essas perguntas e responder elas, e depois pensar sobre isso. Eu espero que esse vídeo possa ter contribuído para a sua vida, e que você possa poder, ao terminar, ao desligar esse vídeo, você possa se perguntar e se responder. A pergunta é: o que eu aprendi essa semana? Bem, eu aprendi sobre os relacionamentos saudáveis, eu aprendi sobre os relacionamentos abusivos. E dentro dessa questão do relacionamento abusivo, eu aprendi esses 3 aspectos. O abuso emocional nem sempre acontece, o abuso emocional, quando é dito que nem sempre acontece em relacionamentos abusivos, é um mito, porque ele sempre acontece. O emocional está embutido sempre ali. Se existem relacionamentos abusivos que só acontecem no abuso emocional, é verdade, existe, porque às vezes não existe o contato físico ou sexual, mas o emocional está ali, por uma fala que você diz, pai para seu filho, filho para seu pai, etc. O abuso emocional, ele é tão prejudicial quanto o físico, e ele traz danos terríveis, porque às vezes, se você, deixa eu ser um pouco radical, se você quebra um braço, aquele braço vai cicatrizar, o osso vai colar, mas o dano que fica lá dentro do seu psique, fica dentro das suas emoções, fica guardado, como diz até Augusto Cury, dentro da sua janela killer, é terrível. Mas isso pode ser mudado. E você pode mudar hoje, mas você tem que praticar algumas coisas. Então pratique. Jesus foi o exemplo maior dessa prática, de servir e de amar. Que Deus te abençoe e que você possa realmente, ao aprender, possa reproduzir. Então compartilha, comenta, e se você não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fui.